Boa noite, pessoal. O que eu vou ensinar vocês a fazerem agora é montar o sumário. Para montar o sumário que a gente vai precisar, é importante entender que o que entra no sumário são os elementos textuais. Vocês têm isso lá no manual de TCC, o que significa elementos textuais. Os elementos textuais é da introdução para frente. Então, eu vou colocar tudo que for dos elementos textuais para frente, inclusive os meus elementos pós-textuais. Eu não coloco no sumário, eu não acrescento no sumário os meus elementos pré-textuais, que são as listas, resumos e assim por diante. Nós vamos usar como recurso, na guia página inicial, essa função de estilos. Então, a gente vai usar esse estilo que está classificado aqui como estilo 1, estilo título 1 e estilo título 2. Então, o primeiro passo é clicar com o botão direito do mouse em cima do título 1 e modificar para a regra que eu preciso da BNT. Então, esse meu título 1, ele tem que ser na fonte Arial, tamanho 12. E tem que estar em negrito o meu título. Também na cor preta. Então, tudo que for título principal vai ficar como título 1, nessa configuração. Se eu tiver uma subdivisão do meu capítulo, eu vou configurar ele como título 2. Configuro o título 2 da seguinte maneira. Fonte Arial, tamanho 12, mas eu não vou usar negrito. E configuro ela para preto, tá? Então, o título 2, ele é sem estar negrito. Então, eu configurei o meu título 1 para o item principal e o meu título 2 para as divisões do meu capítulo. E o que eu devo fazer agora? Nos meus elementos pré-textuais, introdução entra no sumário. Então, eu tenho que selecionar e classificar ela como título 1. Ficou pequenininha porque é o padrão que precisa ser a norma da BNT. O capítulo também é o elemento principal. Seleciono como título 1. Capítulo 2 também é elemento principal. Não confundam capítulo 2 com título 2. Título 2 é divisão de capítulo. Então, capítulo 2 é título 1, elemento principal. Capítulo 3, da mesma forma, é elemento principal, título 1. A conclusão é um elemento textual principal que a gente também classifica como título 1. E a minha página referências, ela é dos elementos pós-textuais, também entra no sumário e também é um título principal, título 1. Nesse meu exemplo aqui, tudo isso que tinha são títulos principais. Mas, professor, o que seria então esse título 2? Esse título 2, a gente leva em consideração que eu tenho um determinado capítulo. O título do capítulo é Aulas de Culinária. Pensa que esse capítulo ele subdivide em item A, fazendo bolos, e subdivide em item B, fazendo pizzas. Então, eu tenho um capítulo principal, e esse capítulo principal ele divide em 2 subitens. Então, esse subitem é um segundo nível, ele passa a ser título 2. Da mesma forma que esse item B também é uma divisão do capítulo principal, ele também é item 2. Perceberam que na hora que eu coloquei item título 2, ele veio aqui para o meio? Por que isso?
aqui está configurado dessa maneira. Então, se a gente entrar aqui de novo em modificar, a gente vai observar que o título 2 está com alinhamento para a esquerda. Ah, então não é isso. Por que ele veio aqui para o meio? Porque a formatação inicial, ó, na régua, o alinhamento está aqui no meio. Ó. Então, eu tenho que ajustar esse parágrafo para ele ficar à esquerda. Agora sim. O outro item aqui já está alinhado à esquerda. Então, eu classifiquei todos os meus elementos como título 1, os elementos principais como título 1, e no meu trabalho, se tiver divisão elemento principal, eu classifico como título 2. E assim por diante. Se esse elemento secundário tivesse outras divisões aqui, passaria a ser título 3. Então, depois de classificado o meu trabalho, os meus capítulos, eu vou lá na página que é o meu sumário. Vou tirar esse termo sumário aqui, que a gente não vai precisar. Aqui na guia referências, eu tenho aqui na de esquerda sumário, eu seleciono sumário automático. Prontinho. Está feito o meu sumário automático. Vejam que eu tenho a hierarquia de capítulos e as divisões. Ah, mas observem que aqui eu acabei um colocando só A e o outro item B. Ficou errado, preciso ajustar. Eu não ajusto aqui no sumário. Eu vou lá no local onde está o texto e defino o que eu quero mudar. Aqui eu quero mudar, na verdade, para A e B. Ah, mas aqui tem que ser letra maiúscula. A e B. Então, ajustei o que eu queria. E o meu sumário ajusta automaticamente? Não, o sumário não ajusta automaticamente. Cadê meu sumário? Para eu ajustar, eu preciso clicar aqui em cima e atualizar o sumário. Mas prestem atenção nessa telinha aqui, ó. Eu quero atualizar apenas os números das páginas? Ou eu quero atualizar o índice inteiro? Eu quero atualizar o índice inteiro para corrigir o texto. Então, eu devo selecionar isso daqui e clico em OK. Pronto. Meu sumário está atualizado. Atualizo as correções e se eu tivesse incluído outros itens aqui, também apareceria. Bom, essa é a aula de como configurar o sumário de forma prática, rápida e correta. Boa noite a todos.